Olá, Robertinhos. Estamos bem? A nossa aula de hoje é sobre conjuntos numéricos. Pessoal, uma explicação básica, né, para se ter a criação dos conjuntos numéricos, nada mais é então do que a simples e mera supressão, ou seja, mitigar a necessidade da humanidade, né, para fazer ali as contagens, né? Você sabe que lá na antiguidade, as contagens eram feitas de forma bem rudimentar, né? Tipo, para contar ali as ovelhas que tinham ali nas fazendas, essa contagem era feita através de pedras, de objetos, então era muito mesmo rudimentar. Então, o conjunto dos números naturais será formado a partir aqui do zero, e aí começa a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e vai embora para o mais infinito. Aqui estão esse símbolo de reticências, indica então que o conjunto ele vai embora para o mais infinito. Ok, pessoal, um dos principais subconjuntos dos conjuntos naturais, dos números naturais, seria então o conjunto dos números naturais não nulos. Quer dizer então o quê? Que você vai ter esse mesmo conjunto aqui em cima, o mesmo, porém você vai tirar apenas quem? O zero, ficando assim, ó. Então repara que aqui o conjunto dos números naturais não nulos, que a gente vai representar aqui por esse asterístico, né? Aqui em cima no expoente do naturais, repara que são todos os naturais, porém o zero não entra. Tá? E esse raciocínio vai se estender para todos os outros conjuntos numéricos. Então, se aparecer aqui em cima um asterístico, subtende-se então que nesse conjunto não entra o elemento zero. Então perceba que se a gente fizer somas e multiplicações nesse conjunto, tudo ok. Agora, para certas operações de subtração, não entra, não se encaixa, não dá certo. Por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar e subtrair o 2, por exemplo, com o 5, repara que 2 menos 5 vai dar aqui um resultado, né? 2 menos 5 vai dar aí um resultado que não entra aqui no conjunto dos números naturais. Então repara que essa operação teve como resultado um número negativo. Por isso, a humanidade criou um outro conjunto que incorporasse os números negativos no seu conjunto. Tá? Então, o conjunto dos números inteiros, que a gente vai representar aqui para esse Z aqui, que é meio malucão, né? Dois pauzinhos aí no símbolo do Z. Então, o conjunto dos números inteiros, agora, ele vai incorporar também os números negativos, né? Então, repare que agora, além de ter o zero e os números positivos, agora também entraram os números negativos. Então, repare bem aqui, os números negativos também, pessoal, ele é infinito para as duas extremidades. Está à esquerda, né? Está mais à esquerda do que o menos 2. Então, o menos 6 ele é um número menor do que quem? O menos 2. Né? Se eu pegar aqui na frente, lá no menos infinito, se eu pegar o menos 100, de repente você teria a noção, poxa, o 100 é um número maior do que o menos 2. Mas não é assim, né? Quanto mais à esquerda o número tiver, mais negativo, portanto, ele também é. Então, ele é menor do que um que está à sua direita. O conjunto dos números naturais não nulos, eles, portanto, ele está contido, ou seja, ele está dentro dos números naturais. Pronto, então aqui eu usei, tá meio feio, mas dá para entender, né? Então, perceba que aqui a gente usou símbolos para indicar que um conjunto está dentro de outro. Então, o conjunto dos números naturais não nulos está contido, está dentro do conjunto dos números naturais.
Fechado? Continuando ali, pessoal, já que a gente abordou aqui esse subconjunto dos naturais, vamos também aqui abordar os subconjuntos dos números inteiros, tá? Antes, eu queria falar para vocês alguma aplicação, porque a gente viu ali que o homem se sentiu na obrigação, na necessidade de criar o conjunto dos inteiros. A aplicação, por exemplo, na criação de uma linha do tempo, né? Quando se criou os números negativos, teve ali a ideia de se criar uma linha do tempo, né? Pelo menos no calendário cristão, né? Você vê então que se a gente for tomar como referência, já que o zero aqui, ó, o zero sempre é a nossa referência, porque o zero ele não é nem negativo e nem positivo. O zero então ele é neutro e serve como minha referência, né? Então, antes do zero, ou seja, à esquerda do zero, a gente coloca os números negativos e à direita do zero a gente coloca os números positivos. Então, repare que o zero é muito mais ali do que o número, né? Ele é um ponto de referência para a gente começar ali a colocar os nossos números, tanto negativo quanto positivo. Então, se eu tomar aqui como ponto de referência o nascimento de Cristo, ou seja, a data em que nosso Senhor Jesus Cristo nasce, seria então o marco zero, seria o ano zero para a gente, nosso ponto de referência. Então, todo mundo que nasce, né, toda a época que vem antes de Cristo, são então números negativos, né? Começa a fazer contagem decrescente. Então, à esquerda do nascimento de Cristo seriam os números negativos, ou seja, antes de Cristo, AC, né? E a época após o nascimento de Cristo seria então os números positivos, são aqueles anos DC, né? Depois de Cristo. Outra aplicação importante também dos números negativos é na questão da temperatura ali, de medir a temperatura, né? Aí coloquei aqui um exemplo, um termômetro que faz a medição tanto em Fahrenheit quanto em Celsius, né? Fahrenheit é como mede a temperatura no Sistema Internacional de Medida, né? E aqui em graus Celsius é como a gente usa aqui no Brasil, né? Para medir a temperatura. Então você percebe bem aqui para a gente que a partir do zero, né? Aqui no termômetro, a partir de zero. Então aqui nesse caso, para cima do zero, nós temos as medições positivas, entre aspas, né? Mais calor. E aqui abaixo de zero, repara que aqui abaixo de zero, nós temos as temperaturas, vamos supor, mais frias, né? Então repara que nós temos aqui essa noção de números negativos muito importante para a gente ter uma referência de como estudar ali a questão ali dos oceanos, dos rios, né? Então perceba aqui que nós temos na figura um navio que está ali navegando, e a gente vai ali então analisar que ele está no nível do mar. Então eu vou supor aqui que esse nível do mar seria nosso marco zero, né? Seria nossa referência, o marco zero. Então tudo que tiver abaixo desse zero, ou seja, para a profundidade, seria então números negativos. E aqueles objetos ou seres que estão acima desse zero, ou seja, acima do nível do mar, seriam então os números positivos. E por último, para terminar aqui os exemplos, nós temos então o caso aqui, quem nunca viu ali, né, um comprovante aqui de banco ou alguma conta que você compra e tem aqueles comprovantes, né, que tem aquele sinal negativo que você deve ou está em débito ou pagou alguma conta, sinal positivo quando você tem algum saldo com aquilo que você tem, aquilo que você deve. É até importante para fazer as operações dentro do conjunto dos números inteiros, né? Então essa noção de você tem um saldo, você tem um débito, então essas coisas também, essas noções
serve também para a gente fazer as operações